Capítulo 2. Um sonhador que colecionava derrotas, parte 2. Uma coragem incomum. Muitos jovens, quando vão mal numa prova, entram em crise. Outros, quando são traídos pelas namoradas ou namorados, choram como crianças. Alguns adultos, quando não cumprem suas metas de trabalho, ficam insones. Outros, quando são abandonados pelo parceiro ou parceira, se acham os últimos dos seres humanos. As perdas deveriam nutrir o eu para fazê-lo mais forte, não submisso, mas frequentemente não é isso que acontece. O caso de Aélie era mais grave. Não dava para exigir grandes atitudes de um colecionador de perdas como ele. As opiniões se dividiam em relação a ele. Algumas pessoas supersticiosas acreditavam que ele estava programado para ser derrotado. Outras, fatalistas, acreditavam que seus fracassos eram decorrentes de seu destino previamente traçado. Para elas, uns nasceram para o sucesso, outros para o fracasso. Entre as supersticiosas e as fatalistas havia uma unanimidade. Todas concordavam que ele deveria se conformar com seus fracassos, mudar de cidade, país ou de emprego. O conformismo em psicologia chama-se psicoadaptação. O fenômeno da psicoadaptação é a incapacidade da emoção humana de reagir na mesma intensidade frente à exposição do mesmo estímulo. Quando nos expomos repetidamente a estímulos que nos excitam negativa ou positivamente, com o tempo perdemos a intensidade da reação emocional. Enfim, nos psicoadaptamos a eles. Nós nos psicoadaptamos ao celular, ao carro, ao tipo de roupa, à decoração de nossa casa, aos conceitos, aos paradigmas sociais. Assim, perdemos o prazer e procuramos inconscientemente novos estímulos, novos objetos, novas ideias. Só conseguimos voltar a ter prazer se reciclamos nossa capacidade de observar e valorizamos detalhes não contemplados. No aspecto positivo, a psicoadaptação gera uma revolução criativa, nos estimula a procurar o novo, amar o desconhecido. Ela é um dos grandes fenômenos psicológicos inconscientes responsáveis pelas mudanças nos movimentos literários, na pintura, na arquitetura e até na ciência. Todavia, quando a psicoadaptação é exagerada, ela gera insatisfação crônica e consumismo. Nada agrada prolongadamente. As conquistas geram um prazer rápido e fugaz. Aqui está uma das maiores armadilhas da emoção. Por isso, não é saudável que os pais deem muitos presentes para os filhos. Eles se psicoadaptam ao excesso de brinquedos. O resultado é maléfico. Consomem cada vez mais coisas, mas obtêm cada vez menos prazer. Outra grande armadilha da emoção é a psicoadaptação às violências sociais, aos ataques terroristas, à competição do trabalho, às brigas conjugais, aos fracassos profissionais, depressão, pânico, ansiedade. Qual a consequência? Perdemos a capacidade de reagir. Nesse caso, o ser humano se torna um espectador passivo de suas misérias. Este é um assunto para vários livros. Espero que o leitor perceba que nossa espécie está adoecendo coletivamente. Muitos psicólogos e cientistas sociais, por não compreenderem esse processo inconsciente, não entendem que, com o tempo, os problemas psíquicos e sociais deixam de excitar a emoção. Esse processo nos algema, destrói a capacidade de lutar pelo que amamos. Há pessoas que arrastam sua depressão, timidez e insegurança a vida toda por causa disso. Será que você não está se psicoadaptando à falta de diálogo na família, à dificuldade de conquistar um aluno difícil ou um colega de trabalho complicado? Muitos soldados alemães perderam a sensibilidade à medida que se submetiam à propaganda nazista e observavam passivamente os judeus morrendo nos campos de concentração. As consequências da psicoadaptação são inúmeras e extremamente complexas. A Ellie tinha tudo para se psicoadaptar aos seus fracassos. Poderia se colocar como um supersticioso, achar que era um desafortunado sem sorte. Mas ele considerava que a verdadeira sorte não é gratuita, mas que se constrói com muita labuta. Poderia ainda se posicionar como um fatalista, culpar o destino e achar que estava programado para ser infeliz. Neste caso, não teria forças para sair do seu caos, mas não se psicoadaptou, não abdicou do seu direito de decidir seu destino, de fazer escolhas. Você tem tomado as decisões que julga necessárias? Ele vivia o conteúdo de uma frase que todos os grandes pensadores vivenciaram: os perdedores veem a tempestade, os vencedores veem por trás das densas nuvens os raios de sol.
Ele estava ferido, mas não vencido, abatido, mas não destruído. Estava mutilado, mas almejava correr a maratona. Sua coragem era quase surreal, beirava o inacreditável, mas trazia-lhe saúde psíquica. Suas flagrantes derrotas, em vez de tornarem um pesadelo, tornaram-se um romance pela vida. Suas crises de ansiedade tornaram-se como ondas que se debruçavam sobre a praia, na sua história, e produziam marcas de maturidade. Tornou-se um ser humano de raríssimo valor. Encontrou a grandeza na sua pequenez. Você tem encontrado grandeza na sua pequenez? Nosso sonhador não pintava quadros, mas desenhava pensamentos. Não esculpia madeira, mas esculpia ideias animadoras. Era um artista da vida. Alguns amigos recomendavam que ele se aquietasse, tivesse pena de si, não corresse mais riscos. Tudo tem limite, diziam. Em alguns momentos precisamos mostrar uma coragem extraordinária. Quando lhe pediam silêncio, de repente ele gritou mais alto. Sonhou em concorrer à vice-presidência do seu país. Vice-presidência, um ultraje. Porém, ele tinha algumas das 5 características dos grandes gênios. Característica número 1, era persistente na busca de seus interesses. Número 2, animava-se diante dos desafios. Número 3, tinha facilidade para propor ideias. Número 4, tinha enorme capacidade de influenciar pessoas. Número 5, não dependia do retorno dos outros para seguir seu caminho. Quem dera a educação moderna ensinasse menos matemática, física, química, biologia e mais sobre a arte de pensar. Nossos alunos teriam alguns dessas nobilíssimas características da inteligência. O mundo seria menos engessado. Através de seu magnetismo, a Ellie entrou nessa nova campanha. Já que não estava na linha de frente, estaria mais protegido. Faria uma campanha mais segura, menos tensa, como o vice-presidente estava mais preservado, mas teria que propor seu nome na convenção. No dia da votação, sua ansiedade aumentou. Começaram a contar os votos da convenção. Não demorou muito para sair o resultado. Recebeu uma flagrante derrota. Foi preterido. Muitos pensaram que ele certamente contagiaria com o seu derrotismo o candidato à presidência. A verdade crua a respeito daquele homem era que ele se tornara um dos maiores colecionadores de fracassos da história. Raramente alguém tentou tanto e raramente alguém perdeu tantas vezes. Os amigos se afastaram. As pessoas não esperavam mais nada dele. As janelas killers produziam um cárcere da emoção. Sua autoestima estava quase zerada, seu encanto pela vida combatido. O pessimismo o envolveu. Começou a crer que uns nasceram para a vitória e outros para o fracasso, uns para o palco e outros para a plateia. O que você faria diante de tantos fracassos? O que você faria se fosse abandonado pelas pessoas mais próximas? Que atitude tomaria se fosse despedido do emprego em que colocou todo o seu futuro? Que reações teria se atravessasse uma crise financeira tão grave que não tivesse dinheiro nem para o aluguel de sua casa? Qual seria sua postura se fosse criticado publicamente e as pessoas ao seu redor desacreditassem completamente em você? Muitos simplesmente desistiriam de seus sonhos. Um escultor de ideias, um artista da vida. A Ellie tornou-se o Senhor Fracasso. Grande parte das pessoas acreditava que o Senhor Fracasso não apareceria mais em público, muito menos na roda de políticos e partidários. De repente, entrou na sede do partido um homem de cabelos grisalhos, pele seca e desidratada e com as marcas do tempo impressas no rosto. As pessoas avistaram-no, mas não acreditaram no que viram. Esfregaram os olhos para enxergar melhor. Não era possível, mas era ele mesmo. Sua presença causou espanto e reflexões. Ali não era lugar para perdedores, mas para vencedores, pensavam alguns. Outros imaginaram que a Ellie estivesse lá para assinar uma carta pública anunciando que abandonaria para sempre seus sonhos. Outros ainda conjecturavam que ele estava ali para suplicar um emprego público. Para surpresa de todos, o derrotado arrancou calafrios dos seus colegas ao manifestar o desejo de candidatar-se novamente para o Senado. Candidatar-se para o Senado? Uma atitude absurda. Acorde. Olhe para seu passado e mude de direção. Há uma grande diferença entre o individualismo e a individualidade. O individualismo é uma característica doentia na personalidade, ancorada na incapacidade de aprender com os outros, na carência de solidariedade, no desejo de atender em primeiro, segundo e terceiro lugar seus próprios interesses. A individualidade, por sua vez, é ancorada na segurança, na determinação, na capacidade de escolha.
É, portanto, uma característica muito saudável da personalidade. Infelizmente, desenvolvemos frequentemente o individualismo e não a individualidade. A Ellie desenvolveu uma individualidade madura. Ele queria dirigir seu barco, mesmo diante das turbulências. Não era radical, não era agressivo, não era egocêntrico, era apenas um sonhador. Queria simplesmente ser fiel àquilo em que acreditava. Alguns têm sucesso, mas não são fiéis à sua consciência. Conseguem altas somas de dinheiro de maneira escusa, brilham diante dos holofotes, mas por dentro são opacos. Quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Apesar do péssimo currículo das suas derrotas, nosso sonhador fez uma campanha primorosa para o Senado. Estava determinado a vencer. Nas ruas, as pessoas gritavam derrotado, nas praças, perdedor. Mas ele olhava para dentro de si e procurava forças no mundo intangível dos seus sonhos. Para a Ellie, cada disputa era um momento mágico. Estar na disputa era tão importante do que o pódio. Os que valorizam o pódio mais do que a disputa não são dignos de subir nele. Finalmente chegou o dia da votação. Aguardou com expectativa em comum o resultado das urnas. Desta vez tinha de ser diferente. Foi novamente derrotado. Não tinha o que falar. As lágrimas deixaram o anonimato e escorreram pelas vielas do seu rosto. Escondia a face, mas chorou muito. Era um ser humano apaixonado pela sua sociedade, mas não tinha oportunidade de ajudá-la. As janelas killers deveriam estar assassinando sua capacidade de pensar, dilacerando sua coragem, dissipando seu ânimo e produzindo uma reação íntima que atestava que ele era o mais infeliz dos homens. Parecia que dessa vez a Ellie se entregaria, chegaria no seu limite. Faria qualquer coisa menos se candidatar a qualquer cargo, nem para o clube dos fracassados. Seria controlado pelos fantasmas do medo e pelo monstro da derrota. Só o silêncio poderia conter sua indecifrável frustração. O orvalho almejando ser chuva de verão, a grande lição. Algumas pessoas apostavam que ele se exilaria numa zona rural ou em alguma ilha. Outras, menos cruéis, acreditavam que ele poderia vir a ser, com muita dignidade, dirigente de um asilo ou de um lar de crianças. Havia quem pensasse que ele deveria trabalhar numa repartição pública, fazendo tarefas repetitivas e esperando um magro salário no final do mês, sem reclamar e reivindicar melhores condições. Um dia se aposentaria e viveria calado à humilhante condição de não conseguir pagar suas contas com a baixa pensão recebida. Embora a sociedade o considerasse um representante típico da espécie dos fracassados, do ponto de vista psicológico, nosso sonhador foi um grande vencedor, ainda que não tivesse vencido nenhum pleito eleitoral. Foi um vencedor do preconceito, da discriminação, do deboche social e de suas inseguranças. As pessoas superficiais veem os resultados positivos como parâmetros do sucesso, enquanto que a psicologia avalia o sucesso usando como critérios a motivação, a criatividade e a resistência intelectual. Diferente da maioria das pessoas, ele lutou pelos seus sonhos até a última gota de energia. A Ellie foi então vitorioso. Schopenhauer afirmava que jamais deveríamos fundamentar nossa felicidade pela cabeça dos outros. A Ellie seguiu esse princípio, pois se gravitasse em torno da opinião alheia, estaria condenado ao ostracismo, ao completo isolamento social. Os piadistas o usavam como personagem principal de suas ironias. Diante do tumulto social, ele entrou no único lugar protegido do mundo, dentro de seu próprio ser. Lá ele se calou e fez a oração dos sábios, o silêncio. Você conhece a força dessa oração? Nos momentos mais tensos da sua vida, em vez de reagir, procure a voz do silêncio. Psiquiatras, psicólogos, intelectuais, generais, enfim, qualquer ser humano que não ouve essa voz obstrui sua inteligência, tem atitudes absurdas, fere quem mais merece seu carinho. Devemos gravar isso. Nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros de nossa vida. Nos focos de tensão, bloqueamos a memória e reagimos sem pensar por instinto. Neste caso, o homem prevalece sobre o homem que pensa. Ninguém imaginava que a Ellie novamente apareceria em cena. A última derrota parecia ter sepultado seus sonhos. Entretanto, quando todos pensaram que ele tivesse sido derrotado por suas decepções e se acomodado na posição de um astro sem luz própria, ele surgiu novamente no meio político. Os presentes ficaram paralisados. Não é possível. O que ele está fazendo aqui? Indagavam.
Rapidamente, alguns pensaram que ele estivesse lá para trabalhar na campanha de um outro candidato. Talvez tivesse escrito um manual da campanha para que os demais candidatos fizessem tudo ao contrário do que ele fez. A plateia ficou muda. Então, fitando os olhos em seus velhos parceiros, ele teve a audácia de dizer: Quero me candidatar a presidente. Todos ficaram perplexos. Para Dostoiévski, dar o primeiro passo, proferir uma nova palavra, é o que as pessoas mais temem. A Ellie deu mais um grande passo, tomou mais uma nova atitude e, ao vencer seus temores pessoais, deixou os outros temerosos. A reação de Aelle fez com que o medo da derrota se dissipasse da sua psique e passasse a ser um problema dos outros. Quando usamos as palavras para compreender as raízes do medo e enfrentar seus tentáculos, o medo é reeditado, pois novas experiências são acrescentadas nas janelas da memória onde ele se encontra. O medo se torna nutriente da coragem. O quê? Isso é insano? Pensavam. E continuavam a pensar. Pode a árvore mutilada desejar os mais excelentes frutos? Pode um acidentado e politraumatizado correr em igualdade de condições e ambicionar o pódio das Olimpíadas? Podem as diminutas gotas de orvalho almejar a força das chuvas de verão? Candidatar-se à presidência do seu país parecia loucura e não sonho. Mas, quando nos deixamos conduzir pelos sonhos, podemos reescrever nossa história e construir janelas inconscientes que arejam nossa emoção. A alma de Aélia era controlada por seus sonhos. As montanhas se tornam pedras diminutas e os vales pequenas depressões. Sonhou em governar seu país, alcançar a igualdade entre os homens, fazer justiça social. Estava desacreditado, muitos meneavam a cabeça e sorriam descrentes, mas a Ellie se levantou do caos. Estava decidido, queria mais uma chance, parecia incansável. Sua persistência deixava os resistentes confusos, e com seus sonhos ele contagiava seus parceiros. Seu desejo de se candidatar foi materializado. Visitou pessoas, deu palestras, fez reuniões de trabalho, falou ao coração psíquico das pessoas. O pleito era dificílimo, as dificuldades gigantescas. Ele limpava o suor do rosto e continuava correndo atrás do seu projeto de vida. Parecia que delirava em terra seca. Ninguém via os raios de sol, mas ele vislumbrava a fulgurante aurora por detrás das montanhas. Terminada a eleição, começou a apuração. A Ellie estava muito ansioso. Quando não se consegue administrar a ansiedade que asfixia a emoção, ela é canalizada para o córtex cerebral, gerando sintomas psicossomáticos. Seu coração estava acelerado, seus pulmões ofegantes. A pressão sanguínea aumentava. Suava muito. Seu cérebro o preparava para fugir. Fugir do quê? Do monstro da derrota. Como fugir se ele estava registrado na colcha de retalhos de sua memória? Ele sabia que não podia ouvir a voz do seu corpo comandada pelo cérebro. Tinha de ouvir a voz de sua inteligência, custasse o que custasse, fosse o preço que fosse. Para muitos, ele estava prestes mais uma vez a acrescentar um fracasso ao seu extenso currículo. Finalmente chegou o resultado. Eleito o 16º presidente dos Estados Unidos da América. A Ellie não apenas foi eleito, como se tornou um dos políticos mais importantes da história moderna. Seu nome? Abraham Lincoln. Foi o presidente que emancipou os escravos do seu país, foi um dos grandes poetas da democracia moderna e dos direitos humanos. Abraham Lincoln foi um dos maiores sonhadores de todos os tempos. Teve todos os motivos para abandonar seus sonhos, mas apesar de todas as crises e das incontáveis frustrações, jamais desistiu deles. O homem que se vinga quando vence não é digno da sua vitória, pensava o afiado escritor Voltaire. Abraham Lincoln venceu, mas não se vingou dos que a ele se opunham. Ele apenas zombou do próprio medo, transformou a insegurança em ousadia, a humilhação em lágrimas que lapidaram sua personalidade, as lágrimas em gemas preciosas no território da emoção. Sonhos que nunca morrem. Em 1842, Abraham Lincoln se casou com Mary Todd, uma mulher inteligente, ambiciosa e de princípios sólidos. Assim, o velho ditado: atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, precisa ser corrigido para: ao lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher. As mulheres sempre dominaram o coração dos homens. Hoje, elas estão indo mais longe. Estão dominando o mundo porque são mais perseverantes, sensíveis, éticas, afetivas.
Por isso, estão exercendo melhores cargos profissionais, ocupando cargos que antes eram exclusividade de homens e dirigindo um maior número de empresas. As Mary Todds estão contagiando a sociedade moderna. Espero que elas não se tornem máquinas de trabalhar como os homens da atualidade, para nunca perderem sua sensibilidade e jamais deixarem de sonhar como muitos deles. Mary Todd influenciou a trajetória de Abraham Lincoln, deu-lhe sustentáculo em momentos difíceis. Infelizmente, uma tragédia ocorreu no início do segundo mandato. Em 14 de abril de 1865, Lincoln estava no Teatro Ford, em Washington, tranquilo, velejava pelas águas da emoção enquanto assistia ao espetáculo. Não imaginava que nunca mais veria as cortinas de um teatro se abrirem, pois fecharia os olhos para o espetáculo da vida. Um ex-ator, que era um escravista radical, caminhou sutilmente até onde estava o presidente e o atingiu com um tiro de pistola na nuca. Uma bala penetrou-lhe o corpo, destruiu-lhe a medula, rompeu suas artérias. No outro dia, ele morreu pela manhã, antes de o orvalho da primavera se despedir do calor do sol. Morreu um sonhador, mas não os seus sonhos. Seus sonhos se tornaram sementes nos solos de milhões de negros e brancos que o amavam, influenciando todo o mundo ocidental. Abraham Lincoln fez a diferença no mundo. Nunca desistiu dos seus sonhos porque viveu um dos diamantes da psicologia. O destino não está programado nem é inevitável. O destino é uma questão de escolha.